Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise rápida. Fazia um tempo que eu não fazia essas análises de times específicos da Europa para vocês. Hoje eu vou fazer sobre o Real Madrid, Zinedine Zidane, time que está com bastante variações táticas, ainda está vivo nas semifinais da Champions League e também na briga pelo título do campeonato espanhol. Esse Real Madrid que tem dois sistemas táticos distintos. Vamos começar pelo mais tradicional, que é o 4-3-3. A escalação costuma ter normalmente Courtois no gol, grande goleiro belga, que está fazendo uma ótima temporada. Lucas Vázquez se descobriu como um ótimo lateral direito, na oportunidade que ele teve com a lesão do Carvajal. A dupla de zaga titular normalmente tem Varane e Sérgio Ramos, mas nos últimos jogos tem jogado Éder Militão e o Nacho Fernandes, já que esses dois jogadores estão indisponíveis no momento. Varane contraiu o Covid-19 e o Sérgio Ramos está lesionado. O Mendy, já há 2 temporadas, vem sendo titular na lateral esquerda no lugar do Marcelo, porque ele defende melhor, apesar de não ser tão bom atacando quanto o brasileiro. O trio de meio campo, aquele tradicional, formado pelo Casemiro, o brasileiro, como primeiro volante, Luka Modric na meia direita e Toni Kroos na meia esquerda. O trio de ataque também normalmente tem o Marco Asensio pela direita, Benzema fazendo grande temporada, o centroavante artilheiro titular do time, e o Vinícius Júnior brasileiro pela esquerda, já que o Hazard quase nunca está disponível e o brasileiro também tem correspondido nessa posição. Esse 4-3-3, que é marcado por muita troca de passes e que tem diferentes formas também de pressionar o adversário. Nas últimas análises rápidas eu comecei pela saída de bola e terminei com a análise de como a equipe se defende. Nessa eu queria ir de trás para frente e começar com como essa equipe se defende, porque dependendo do nível de pressão, as defesas do Real Madrid se comportam de diferentes formas. Quando o adversário está saindo daqui de trás e eles marcam em uma pressão alta, o Luka Modric se junta ao Benzema e os dois marcam individualmente a saída de bola dos zagueiros adversários. E os dois pontas ficam numa segunda linha de 4 com Casemiro e Toni Kroos. Com isso o time marca num 4-4-2 nesse primeiro momento, no momento de pressão alta. O time se defende com 2 linhas de 4 e com o Modric sendo quase que um segundo atacante ao lado do Benzema. Quando a equipe vai conseguindo evoluir, aí o time marca num sistema mais parecido com o tradicional, um 4-1-4-1. E aqui quem se destaca não é o Modric, é o Casemiro. O Modric volta aqui a jogar alinhado junto com o Toni Kroos e o Casemiro é responsável por fazer a cobertura da segunda linha e a proteção da primeira linha, dependendo da região onde a bola está. Então, se a bola está aqui um pouco mais para a direita do ataque do Real Madrid, o Casemiro fica posicionado quase que como uma base de triângulo do meio campo, juntamente com o Asensio e o Modric, e na frente de Lucas Vázquez e Militão ou Varane, se for o caso. Então ele fica muito sobrecarregado e muito responsável por fazer essa cobertura de todo o lado do campo. Mas ele é um jogador de muita força física, boa estatura. Ele consegue fazer essa proteção se a bola estiver numa região próxima a ele e se deslocar, dependendo de que jogador estiver com a bola naquela região. Então ele é responsável por fazer essa cobertura de todo o lado do campo. E quando a pressão é baixa, o Casemiro entra na primeira linha de 4, se transforma quase que num quinto defensor. Então o time se posiciona dessa forma quando vai marcar. O Casemiro pode entrar entre os zagueiros, ou entre um zagueiro e um lateral, mas ele se junta e se transforma quase que num terceiro zagueiro, ou num quinto defensor quando o time marca em baixa pressão. Agora falando um pouco de saída de bola, e aí o Casemiro também é muito importante, mas não é ele quem volta para fazer a saída de 3. Ele meio que troca de posição com o Toni Kroos na saída de bola da equipe do Zidane. Então aqui está o sistema base, o 4-3-3. E quando chega a vez de fazer a saída de bola, normalmente o Kroos troca com o Casemiro. O Kroos é quem fica responsável pela saída de bola entre os zagueiros, ou até mesmo aqui pelo lado, porque o Kroos tem mais qualidade de passe e o Casemiro não deixa com que a bola, com que a marcação do adversário chegue até o Toni Kroos. Então ele precisa de espaço para poder executar esses passes de maneira precisa e atacar os espaços nas costas da defesa. Vamos ver aqui um exemplo. Quando ele joga aqui entre os zagueiros, ele recua um pouco mais, essa parte do meio campo avança. E com isso acontece o quê? Empurra o meio campo do adversário para trás também.
E o ataque do Real Madrid, ele muitas vezes fica um pouco mais recuado para poder atrair a defesa para frente. Então, os outros elementos no meio-campo empurram o meio-campo do adversário para trás. E o ataque atrai a defesa do adversário para frente. Com isso, o Toni Kroos consegue fazer esses lançamentos e encontrar os atacantes em velocidade nas costas dos defensores. Esse é o intuito de ter o Toni Kroos voltando até mais do que o Casemiro no meio-campo. Já quando o Toni Kroos recua mais pelo lado, ele não recua aqui centralizado, mas um pouco mais aqui pelo lado esquerdo, que é o lado de atuação dele, ele meio que abre um buraco na região dele. E esse buraco tende a ser compensado por algum outro jogador. Quando é compensado pelo centroavante, tirei aqui a defesa do adversário, mas quando é compensado pelo centroavante, o Benzema, no caso, ele vai atrair a marcação de um zagueiro. Então, quando o Toni Kroos está com a bola aqui, ele pode meter a bola nesse espaço e o ponta entrar em diagonal justamente no buraco em que o zagueiro deixou quando o Benzema foi atraído para essa região. Agora, se esse espaço for ocupado pelo próprio ponta, quem vai persegui-lo é o lateral. E aí o corredor para o lateral esquerdo se abre e é ele quem vai ser acionado. Essas são as principais movimentações de quando o Real Madrid joga no 4-3-3. Mas o Real também tem uma outra variação tática, é quando ele abre mão de um dos três atacantes, né? E passa a jogar com 3 zagueiros. Aí, no caso, ele abre mão de um dos atacantes, joga com 3 zagueiros, o Mendy passa a ser esse terceiro zagueiro, o Vasquez joga mais um pouco como ala, e quem entra no time é o Marcelo pela ala esquerda. Isso porque o Marcelo ele tem muito mais características ofensivas de atacar a linha de fundo do que compor a linha de 4. Ele perde a posição para o Mendy exatamente por isso, ele não tem um poder de marcação tão grande e toma muitas bolas nas costas. Mas aqui na ala ele fica um pouco mais livre para poder atacar a linha de fundo, assim como o Lucas Vasquez, que é ponta de origem. Então os dois se transformam quase que 2 atacantes extras. O meio-campo continua com a sua formação original e o time também tem uma variação defensiva. Você vê que os dois atacantes são muito móveis, né? O Benzema normalmente sobrevive nesse time, mas seja o Vinícius Júnior ou o Asensio, eles dão um pouco mais de mobilidade por trás do francês, mas o próprio Benzema também é muito móvel, então eles trocam de posição o tempo todo, um ataca a área, o outro ataca o espaço, não importa o posicionamento de um ou de outro. Mas normalmente quando esse time perde a bola, ele pode simplesmente recuar os seus 2 alas e formar uma linha de 5, defender um 5-3-2, ou então ele se defende no 4-4-2, mantendo o Marcelo na segunda linha, abrindo o Modric para a primeira linha, os 2 volantes, né, o Casemiro e o Kroos, alinham novamente, o Mendy meio que volta para a lateral esquerda e o Vasquez para a lateral direita, e assim fica a configuração do time num 4-4-2. Esse é o Real Madrid do Zinedine Zidane. A gente sabe que nessa semana, especificamente, quando se falou muito sobre Superliga, que foi encabeçada pelo Florentino Pérez, né, presidente do Real Madrid. O Real Madrid tomou uma antipatia, talvez não fosse a melhor semana para se falar do Real Madrid, mas é uma equipe que tem chamado muita atenção por essas variações táticas e uma equipe que com certeza valia a pena fazer essa análise rápida. Pretendo fazer outras análises, né, ao longo das próximas semanas, talvez ainda essa semana eu possa fazer de algum outro clube. Em breve a gente vai fazer também de clubes brasileiros. Estamos dando um tempinho aí para poder observar padrões dos novos técnicos. Tem algumas coisas muito interessantes acontecendo. Miguel Ángel Ramírez lá no Internacional, o Hernan Crespo no São Paulo, o Rogério Ceni no Flamengo também, o Cuca no Atlético Mineiro. Então existem alguns times que estão fazendo coisas interessantes que certamente serão analisadas por nós, né, nos próximos vídeos, mas você pode deixar aí a sua sugestão nos comentários de qual outra equipe você quer ver a análise rápida. Claro que aqui é tudo muito superficial, não é 100% assim que os times jogam, inclusive não dá para ilustrar aqui na prancheta, mas o Real Madrid também tem uma característica muito interessante, que é a troca de passes, inclusive no momento do contra-ataque. Não é aquele recupera e vamos rápido nas costas do adversário para tentar chegar ao gol o mais rápido possível, não, a bola vai de pé em pé. A movimentação dos jogadores obedece um plano tático do Zidane muito interessante. Eles não atacam só os espaços vazios, eles realmente têm uma movimentação pré-determinada. Isso denota um time muito bem treinado e é por isso que a análise do Real Madrid foi feita. Mas, novamente, pode deixar sua sugestão nos comentários de qual próxima equipe vocês querem ver a análise aqui no Pautas e Táticas.
Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui, continuem ligados no nosso canal e até a próxima!